prezados alunos, vamos continuar o nosso curso da Certificação Profissional Ambima Série 10, CPA 10, Módulo 2. Vamos ao trabalho? Então vamos lá, vamos começar. Bem, pessoal, o Módulo 2 inicia-se a gente falando dos princípios éticos do profissional financeiro. Então veja bem, essa certificação, além de preparar vocês, para os assuntos do sistema financeiro, da venda de produtos de investimento, ela também se preocupa com a postura do profissional financeiro. Daí porque a certificação da Ambima ela pede os principais princípios éticos que o profissional financeiro, aquele que trabalha com a venda, com a comercialização de produtos de investimento, junto aos seus clientes. E normalmente cai uma questãozinha sobre princípios éticos do profissional financeiro. Vamos dar uma olhada? Vamos conhecer todos esses princípios? Vamos lá. O primeiro princípio, pessoal, fala aí do princípio de integridade. Então o que diz aí? Um profissional financeiro deve oferecer e proporcionar serviços profissionais com integridade e deve ser considerado por seus clientes como merecedor de total confiança. A principal fonte desta confiança é a sua integridade pessoal. Então, eu fiz aí, eu coloquei aí em evidência algumas palavrinhas que é bom a gente memorizar para a prova. Então, o princípio da integridade, de você ser honesto, íntegro, é merecedor de total confiança. Pois se o profissional financeiro trabalha dessa forma, é lógico que os clientes vão confiar no seu trabalho. Então, a integridade pressupõe honestidade e sinceridade. Nenhuma recomendação a clientes deve estar subordinada a ganhos e vantagens pessoais. Então veja bem, se cair uma questão na prova da certificação que evidencia esses termos, honestidade, sinceridade, ou que o profissional financeiro quer ganhar vantagens pessoais na venda de um determinado produto, esse profissional financeiro está ferindo o princípio da integridade. Dentro do princípio da integridade pode haver uma certa condescendência com relação ao erro inocente e a diferença legítima de opinião. Mas a integridade não pode coexistir com o dolo ou subordinação dos próprios princípios. Então um erro básico, um erro inocente, como diz aí, tudo bem. Agora, desonestidade, ferir a honestidade é ferir o princípio da integridade. Bem, a integridade requer que um profissional financeiro observe não apenas o conteúdo, mas também o espírito desse código. Que código? O código da Ambima que segue esses princípios, os princípios éticos, e estamos falando do princípio da integridade. Uma dica para vocês: a integridade é igual a confiança. Olha como eu chamei a atenção para essa palavra, igual a confiança. Tudo que envolve quebra de confiança está se referindo a esse princípio. Então, qualquer enunciado que esteja cobrando o princípio e ressalte quebra de confiança, nós estamos falando do princípio de integridade. Palavras-chave: desonestidade, declaração falsa ou enganosa, ganhos ou vantagens pessoais. Então, fiquem tranquilos, se você vê uma questão cobrando um tipo de princípio e usar essas palavras-chave, pode marcar tranquilamente o princípio da integridade. Vamos seguir? Outro princípio, o princípio da objetividade. O profissional financeiro deve ser objetivo na prestação de serviço, dos serviços profissionais ao seu cliente. Objetividade requer honestidade intelectual e imparcialidade. Então, gente, nesse princípio, o profissional financeiro o profissional financeiro tem que se dirigir a seu cliente de uma forma objetiva, não adianta rodeios. Se ele verificar que efetivamente o que o cliente deseja é praticamente impossível da sua instituição, da empresa que ele defende, fazer o que é solicitado, ele tem que ser logo bem honesto de forma intelectual, que não é possível, embora seja muito vantajoso, mas ele não vai conseguir chegar no que o cliente está pedindo.
Então, independente do serviço particular prestado ou da competência com que o profissional financeiro trabalhe, este deve proteger a integridade, a honestidade do seu trabalho, manter a objetividade e evitar a subordinação ao seu julgamento, que possa implicar em violação desse código. Então, pessoal, a dica para o princípio da objetividade é que o profissional financeiro seja objetivo, categórico, dogmático. Pode, não pode. Isso de uma forma direta com o seu cliente. Palavra-chave: foco no cliente, prudência e imparcialidade. Tá? Se vocês verem alguma questão pedindo o que princípio ético é esse, né, do profissional financeiro, guarde essas palavras-chave. Aqui no primeiro momento, né, que nós estamos passando o conteúdo, pode ser que confunda um pouco a questão do princípio da integridade, da objetividade, da confidencialidade, que nós vamos ver vários princípios, mas quando a gente começa a fazer os exercícios, a coisa fica mais clara para vocês, ok? Vamos seguir para outro princípio, o princípio de competência. O profissional financeiro deve prestar serviço aos clientes de maneira competente e manter os conhecimentos necessários para continuar a fazê-los nas áreas em que estiver envolvido. É lógico, se você vai trabalhar com o público e num assunto bastante importante, que é a venda de produtos financeiros, você tem que estar atualizado, pessoal. Então, o princípio da competência é muito voltado para essa questão do conhecimento, da atualização, da educação continuada que o profissional financeiro deve ter. Não é porque você fez o exame do CPA 10, CPA 20 e você conseguiu êxito, não é? Você é um profissional certificado, é por isso que a Ambima exige de vários em vários tempos a atualização. Se você não é um profissional vinculado à instituição financeira, a sua renovação, a sua atualização da certificação é com 3 anos. E se você está vinculado à instituição financeira, por 5 anos. Ou seja, por que tem que fazer a atualização? Porque as coisas mudam, né? Então você precisa se atualizar. O Conselho Monetário Nacional vem e baixa uma resolução nova e muda, né, todos os conhecimentos que você tinha. Principalmente a área tributária, que nós temos que acompanhar com muito carinho, com muito cuidado, né, que é uma informação de suma importância para o cliente. Então, a competência inclui também a sabedoria para reconhecer as limitações deste conhecimento e as situações em que a consulta ou encaminhamento a um outro profissional financeiro é apropriada. Gente, eu digo demais nos meus cursos profissionais, né? Você está numa agência, você se dirige a uma agência e um profissional, né, do atendimento lhe atende e você faz uma pergunta. E esse profissional diz para você: cidadão, senhor, eu peço desculpa ao senhor, mas eu não estou muito preparado para lhe responder a sua pergunta. Então eu vou chamar aqui o Carlos, o Pedro, o Antônio, que está mais preparado, e eu vou acompanhar, né, o que ele vai dizer para o senhor. Então, este profissional, gente, este é um profissional competente. Por quê? Ele não passou uma informação incorreta para o cliente, ele teve a humildade de reconhecer que ele não tem um conhecimento, né, adequado para passar a informação e chamou um colega que está habilitado para fazer isso e ele vai acompanhar esse colega junto com o cliente. Então, aqui sim, né, se trata de um profissional ético e que cumpre o princípio da competência, ok? Então vamos seguir, ó. Um profissional financeiro, ao conquistar uma certificação, é considerado qualificado para prestar orientação financeira. É o caso dessa certificação. Entretanto, além de assimilar o corpo de conhecimento comum exigido e de adquirir a necessária experiência para a certificação, um profissional financeiro deve firmar um compromisso continuado de aprendizagem e aperfeiçoamento profissional. Já falei isso. Não é porque você se certificou que agora você vai parar de estudar. Você tem que continuar a sua educação. Então, associar o princípio da competência com a aprendizagem, né? Sempre se atualizar, né? Cursos, livros, seminários, ok? Oficinas, etc. Palavras-chave para nós conhecermos esse princípio: competência, certificação, conhecimento atualizado, educação continuada. Se cair na sua prova de certificação algum pedido de princípio que envolva essas palavras-chave,
pode marcar com tranquilidade que se trata do princípio de competência. Vamos para o princípio de confidencialidade. Um profissional financeiro não deve revelar nenhuma informação confidencial sem o cliente, sem o conhecimento específico, sem o consentimento específico do seu cliente, a menos que a resposta a procedimento judicial para se defender de acusações de má prática por parte do profissional financeiro ou em relação a uma disputa civil entre o profissional financeiro e o cliente. Então, explicando melhor, em hipótese alguma, um profissional de finanças, ele pode revelar informações internas do seu cliente para quem quer que seja. Como bem diz aqui a transparência, o slide, a não ser que o cliente dê o consentimento, tá? Bem, a outra questão que aí diz também que você pode utilizar algumas informações confidenciais se for para se defender. Digamos que o cliente entre com ação judicial contra o profissional e o profissional, para se defender, ele vai ter que tirar alguns dados que ele precisa fazer sua defesa. Nesse caso, para procedimento judicial, tudo bem que ele consiga obter essas informações e dê ela em juízo, mas jamais espalhar a informação de cliente, divulgar informações de cliente sem o seu consentimento. Se ele fizer isso, se o profissional financeiro fizer isso, ele está ferindo o princípio da confidencialidade. Um profissional financeiro não deve revelar ou usar para seu próprio benefício, sem o consentimento do cliente, bem claro, sem o consentimento do cliente, qualquer informação pessoalmente identificável, concernente ao relacionamento do cliente ou aos negócios do cliente, exceto, como nós já falamos, e na medida em que as informações ou seu uso sejam razoavelmente necessários, que é o caso dos procedimentos judiciais que eu já me referi. Então, trata-se de um princípio bastante simples de memorizar, tá? Então, o profissional financeiro deve manter os mesmos padrões de confidencialidade, tanto para os seus empregadores, quanto para os seus clientes, tá? Então, às vezes, o seu empregador tem alguns assuntos de informações confidenciais, técnicas, que não deve ser repassada. Então, o profissional financeiro também deve guardar essas informações, assim como as informações dos seus clientes, que nós já falamos. Dica: associar o princípio de confidencialidade ao sigilo da informação. E as palavras-chave: confidencialidade, sigilo e a questão de ser discreto. Então já vimos o princípio da integridade, já vimos o princípio da objetividade, vimos o princípio da competência e acabamos de ver o princípio da confidencialidade. 4, mas tem mais. Vamos lá. O princípio da conduta profissional. A conduta de um profissional financeiro em todas as questões deve refletir zelo e crença na profissão. Devido à importância dos serviços profissionais prestados pelos profissionais financeiros, há responsabilidades concomitantes de se comportar com dignidade e cortesia com todos aqueles que usam serviços profissionais de colegas e aqueles de profissões relacionadas. Então, pessoal, um profissional financeiro que fala mal de uma instituição concorrente, ele está ferindo o princípio da conduta profissional. Um profissional financeiro que fala de outro colega seu, que também é profissional financeiro, ele está digamos assim, não seguindo os princípios da conduta profissional. Alguns autores chamam esse princípio de princípio do profissionalismo, ou da conduta profissional, é a mesma coisa. Então seria o respeito. Eu vou dar um exemplo numa agência bancária. Às vezes você pode estar atendendo um cliente que foi lá pedir informações sobre um fundo de investimento. E aí, quando você passa as informações desse fundo de investimento para o cliente, ele diz: mas o banco tal me ofereceu uma taxa muito melhor e tal. Então você jamais pode dizer assim: não, essa taxa não existe, isso é mentira. Não, você está denegrindo o profissional que prestou essa informação, bem como a instituição que esse profissional trabalha. O mais coerente, seguindo o princípio da conduta, seria dizer assim para o cliente:
Então eu peço ao senhor que traga, né, os comprovantes, né? Eu queria ver a carteira desse fundo de investimento, eu queria estudar ela melhor, eu quero ver se os produtos dessa carteira de investimento são compatíveis com o que eu estou lhe oferecendo e fazer uma comparação. E ser honesto, pessoal. De repente a sua instituição não tem o melhor produto para oferecer, o produto da concorrência é melhor, né? E, infelizmente, né, se isso acontecer, você como um profissional ético e honesto, você tem que submeter a sua empresa e mostrar, né, para ela que existem produtos concorrentes, né, melhor do que o seu, tá? Do que falar mal do concorrente sem ter embasamento técnico, tá, sobre isso. Então, o profissional financeiro também tem a obrigação de cooperar com os outros profissionais financeiros, né? Então, seria aquela coisa da proatividade, né? Você vê que um profissional financeiro está com uma dificuldade de fazer alguma coisa e você, né, no sentido, você diz assim, olha, você está precisando de ajuda, eu posso cooperar contigo? Isso é um princípio de profissionalismo, né? É um profissional que segue o princípio da conduta profissional. E para que isso? Para melhorar e manter a imagem pública da profissão e trabalhar em conjunto com outros profissionais financeiros para melhorar a qualidade dos serviços. Então esse é o princípio da conduta profissional, onde a dica é associar respeito pela empresa em que trabalha, respeitar os amigos, os fornecedores, os clientes, etc. Palavras-chave: respeito aos colegas, cooperação, zelar pela imagem pública da profissão, né? Em respeito e respeito à classe profissional. Bem, pessoal, vimos 5 princípios éticos, tá? Vimos o princípio da integridade, princípio da objetividade, princípio da competência, princípio da confidencialidade e agora o princípio da conduta profissional, tá? Vamos fazer um break, não se preocupe, volto a dizer, quando nós fizermos os exercícios vai ficar muito mais claro, né, como distinguir um princípio de outro. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço.